Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 30 de novembro. Agora na Espanha, 10 horas e 13 minutos. No Brasil, 6 e 13 da manhã. Vocês vejam que a nossa figura triangular de acumulação acumulacional de caráter ascendente está rompendo para cima. Hoje, na madrugada de ontem para hoje, quarta-feira, fizemos a máxima em 17.162. Gente, com o DXY promovendo esse tipo de gráfico no semanal, não está fora do radar a BTC buscar algo próximo de 30 mil dólares, que vai ser o alvo da nossa onda 1, assim que ela explodir. Vocês vejam que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY esticou muito, ele mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, é o dólar americano contra libras esterlinas, contra ienes japoneses, francos suíços, e o DXY vai cair como uma jaca, vai buscar esses topos aqui, ó, na faixa de 100, podendo até perder 100 e voltar para 99. E a BTC, como guarda uma relação movimentacional de inversão, se a gente colocar o gráfico da BTC também no mensal, vocês vejam que enquanto a BTC caía, o DXY subia. E agora vai acontecer o inverso, né? O DXY vai desabar e a BTC muito provavelmente vai explodir. Se a gente colocar aqui no nosso gráfico diário, no Squeeze, vocês vejam que todos os indicadores estão dando conta de que vem uma pernada impulsiva forte. Olha aqui, o Squeeze está em vias de criar uma amplitude ondulacional compradora. O MACD já fez cruzar a exponencial curta de baixo para cima contra a lenta. Ambas vão migrando fortemente em direção à banda superior da métrica. Então, muita calma nessa hora. E as três linhas do canal de Keltner aqui, ó, estão promovendo aquela chamada emborcadura de baixo para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está perdendo espessura, o que indica que os compradores paulatinamente estão retomando o controle da BTC. O gráfico estava muito feio, mas agora que a gente está migrando em direção à banda superior do canal de Keltner, o cenário vai mudando dramaticamente para os vendidos. Isso aqui é um short squeeze que está rolando. No intraday, a BTC está um reloginho. Ontem, todos os sinais fecharam rapidamente na sala de sinais. Mesmo com toda essa volatilidade da BTC, os assinantes estão embolsando lucro no bolso. E na seara fática, a regulamentação das criptomoedas é aprovada pelo Congresso Brasileiro e segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se não vai ter nenhum veto. Eu não li o texto, não consegui identificar. Eu vi o projeto original na Câmara dos Deputados, mas sofreu uma série de alterações, como o próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara, já tinha reportado. Mas enfim, vamos ver como vai ficar o texto final após a sanção do presidente Bolsonaro. E a Coreia do Sul emitiu mandados de prisão para ex-colegas do Ducon, o criador da stablecoin 100% algorítmica, UST, colateralizada com o token nativo Luna. Enfim, agora os mandados de prisão são para todos os dirigentes da Terraform Labs, Daniel Shin, 3 investidores e 4 engenheiros responsáveis pelo mecanismo de pesos e contrapesos da Terra UST e da Luna. Enfim, agora esse desdobramento criminal contra os fundadores da Terraform Labs vai ganhando novos réus nesse imbróglio. E ativistas chineses contra a política de Covid-0 do regime chinês estão usando a tecnologia descentralizada para combater a censura. Muitos estão criando NFTs e postando no No Matters, uma plataforma descentralizada de compartilhamento de conteúdo que não pode ser derrubada, já que roda on-chain, ou seja, seria preciso desligar todos os computadores envolvidos na validação dos nodes para derrubar essa rede. Isso que eu já havia reportando aqui no canal. As mídias sociais vão acabar migrando para a Web3, para rodar em blockchain
e não vai, e nenhuma autoridade central, não vai existir nenhum comando central capaz de derrubar contas ou postagens, como acontece nas mídias sociais, nas redes sociais da Web 2. É o novo normal, as redes sociais e as mídias vão migrando para a Web 3. Como não é passível de censura, agora essas NFTs postam, na verdade, o protesto dos chineses contra a política de Covid-0 na China. E na capa da Bloomberg, na primeira página, a Binance entra novamente no mercado japonês comprando a Sakura Exchange. A Binance comprou 100% da Sakura Exchange, uma provedora de serviços de câmbio cripto sediada no Japão e que já goza das licenças emitidas pelos reguladores financeiros japoneses. A Binance sempre muito agressiva na sua expansão. E também na capa da Bloomberg, inflação na França mantém recorde, pressionando o índice. Na Alemanha diminui, arrefecendo. Vamos ver como o Banco Central Europeu vai se comportar, se ele vai manter esse viés hawkish ou vai ficar mais dovish. E os Estados Unidos querem reconstruir a infraestrutura elétrica destruída da Ucrânia. Enfim, o inverno vai recrudescendo e os Estados Unidos agora pretendem liderar uma coalizão europeia para a reconstrução da infraestrutura elétrica da Ucrânia. Esperamos sinceramente que esse conflito não escale para novos degraus em termos de gravidade. Gente, a BTC tá bonita, tá rompendo aqui a nossa cunha, a nossa figura triangular acumulacional de caráter ascendente, com a linha superior flat, a base com essa inclinação de 45 graus. A próxima parada da BTC, na minha leitura, é 18.100. Aqui a gente vai formar um pullback, já que é VWAP mensal, para depois continuar a sua escalada em direção a upper aqui da nossa banda de VWAP mensal no patamar de 21.435. Quando bater nesse patamar, 21.435, a gente vai estar beijando esses topos aqui, ó. Vocês vejam que a análise técnica é cheia de coerências. A gente vai estar visitando esses topos aqui e o próprio centro gravitacional desse setor mais espesso. Por isso que aqui a gente vai sentir também, se romper, aí só para no patamar de 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Ether, ETH, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que a ETH está subindo mais 4,25%. Muitas altcoins subindo mais de 4%. Daqui a pouco eu vou reportar isso. Tá bom? Aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.